Terceira João ou Yohanan Gimel, capítulo 1. Educare. Esta delta carta de João, e na verdade quarto livro, foi escrita entre 90 a 95 depois de Cristo, perto do registro do Apocalipse. Essa terceira carta só foi conhecida 3 séculos depois que ela foi ser citada e conhecida na cristandade. Se você está assistindo agora o grau 298, é imprescindível você assistir o grau 296 para entender o porquê do título do 298. Quem é o anticristo para João? Por que o anticristo vem da teologia judaico-cristã? Porque quem são os anticristos, dualidade, e quem é o anticristo? Sem conhecer João e o seu estilo textual, vocês não conhecerão o Apocalipse. Essas 3 cartas foram escritas na Ásia Menor e endereçadas para escolas da própria região. Escute, depois de Atanásio, o sínodo, que é a mesma coisa que concílio, de Hipona, na África, e o concílio de Cartago, na África, depois Dídimo e Cego, as 3 epístolas de João foram consideradas como uma única carta só. É difícil dizer, o mais provável é que sejam 3 cartas escritas na mesma década, entre 80, 85 a 90, 95. João inicia. Aliás, eu quero deixar um recado aqui para todos antes. Qualquer pessoa aqui que estudou teologia ou deseja estudar, saiba. Teologia, quem criou a teologia foram os judeus. Tudo que está na teologia é formatação judaica. Portanto, estudar a teologia é o mesmo que estudar o anticristo. Por isso que quanto mais logia tel, menos logia tel. Eu, professor João, ao amado Gaio, veja, não tem metáfora, senhora, Gaio, a quem amo na verdade, desejo que você tenha saúde e que sua vida material vá bem, assim como vai sua vida espiritual. Muito me alegrei ao receber a visita, mesma coisa que escreveu Aquila e a Cúria, de alguns fráteres que falaram a respeito da sua fidelidade. Quem lembra o que é fidelidade? O grau sobre o que realmente significa fé. O que é fé? Qual é a fé original? O que significa fé? Fé plena, fé ao extremo, fé na plenitude é fidelidade, que significa constância. Pois você é constante na verdade, permanece no caminho sem oscilar, sem vacilar. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus alunos, filhos que gerei na verdade, estão andando, continuando no caminho que conheceram o caminho da verdade. Frater Gaio, você tem ajudado muitos professores da verdade, mesmo não conhecendo eles. Aí você vai dizer assim, que na minha Bíblia não tem professores aqui. Está falando que Gaio ajudou pessoas, irmãos, mas não fala que são professores. Pois é, por isso que tem que olhar a Bíblia toda. Você vai olhar o contexto e aí você vai ver que ele está falando de viajantes que ensinavam e que precisavam de patrocínio. Vamos chegar lá? É muito louvável ajudar fráteres que desconhece. Está aí algo muito difícil hoje. A maior parte das pessoas não querem fazer reuniões na sua casa porque tem medo de receber pessoas que não conhecem. E de ajudar pessoas que não conhecem. Tem que se ter cuidado mesmo, mas é um desafio para nós também, com equilíbrio, não negarmos caridade absolutamente, plenamente. Nós temos que equilibradamente praticar a caridade
E é claro que essa caridade será para pessoas conhecidas e desconhecidas. Veja, esses professores que foram ajudados por você, Gaio, disseram à escola sobre seu amor. Teve uma reunião da escola. Aqui não tem desigrejismo. Na reunião da escola, esses professores disseram: Gaio tem nos ajudado. E com muita gratidão, citaram seu nome na reunião. Você faz muito bem se ajudar eles com doações para suas viagens missionárias. Ou seja, você já fez bem de ajudá-los, mas eles precisam sair da cidade, eles precisam continuar a missão. Será que você pode ajudar eles para que eles possam ir para outro lugar, continuar o seu trabalho de ensinar? Ou seja, não sei se vocês estão entendendo, mas aqui são os novos apóstolos. Apóstolo significa mestres enviados. Todos já tinham morrido. Pedro já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, Paulo já tinha morrido, só tinha João. E aqui nós temos os novos apóstolos na década de 90, quase final do primeiro século. Sabe quem era aqui um dos apóstolos? Escreva aí, apóstolo Demétrio. Ele era um mestre enviado da década de 90, ou seja, 40 anos depois de Cristo e 30 anos depois de Paulo. Então, na verdade, João está seguindo exatamente aquelas defesas que Paulo fez lá em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 16, com as ressalvas de 2 Coríntios 11. Só que esse Demétrio aqui não é um oportunista. Vamos continuar. Esses professores viajam para ensinar a verdade. Aqui não é o ide por todo mundo. Aqui é ensinar a verdade. Não tem mais a necessidade de formar alguma coisa e anunciar o fim de alguma coisa, porque o fim já tinha acontecido em 70 depois de Cristo. O que é que Demétrio fazia? O que nós estamos fazendo hoje. Ensinando novas gerações que não sabiam sobre Cristo e sobre a verdade. Agora veja, você faz muito bem se ajudar eles. Esses professores, Gaio, viajam para ensinar a verdade gratuitamente. Além de Paulo ter falado isso muitas vezes, Pedro também, nós vimos em 1 Pedro 5, agora João também está falando. Atenção, vocês todos neopentecostais carismáticos, vocês todos da Igreja Universal, da Mundial, do R.R. Soares, da Bola de Neve, da Quadrangular, da Assembleia de Deus, vocês todos escutem. Demétrio é um professor que ensina a verdade gratuitamente. Ele diz assim, ó, eles não cobram nada dos pagãos para ensinar a verdade. Esses professores não cobram um centavo dos pagãos no Império Romano para ensinar a verdade. Por esta razão, é nosso dever receber professores verdadeiros como esses, que ensinam sem cobrar nada. Quando recebemos professores como esses, que ensinam de graça, nos tornamos participantes, na tua Bíblia está cooperadores, da missão deles em favor da verdade. Eu escrevi uma carta sobre isso para a escola da região, mas Diótrefes, que se diz o líder principal, qual é o equivalente hoje? Contemporaneizando, pastor presidente, arcebispo, papa, o líder principal, líder supremo, autoridade espiritual, Diótrefes, não aceitou o ensino da carta, olha só, rejeitou a carta de João, e não quer ajudar e receber os professores, bem como não quer nos receber. Então todos vocês vão escrever assim agora. Demétrio é delta positivo, delta para cima. Diótrefes é delta negativo, delta para baixo. Dualidade. Dualidade na terceira carta de Yohanan.
Yohanan Gimel. Vocês estão percebendo que Demétrio representa os professores da graça de graça? E Diótrefes representa os exploradores, mercenários, comercializadores da fé. Que coisa, não? Que coisa, não? Iluminari. Esta carta de João, que João citou, que enviou para Diótrefes, está perdida até hoje. Ninguém achou. Mais uma carta perdida. O professor Demétrio é aquele que ensina sem cobrar nada. Revelare. Ninguém prega ou ensina o que realmente está aqui na terceira carta de João. Porque não ensina o original que fala da dualidade de Demétrio, aquele que ensina sem cobrar nada e luta pela unidade sem ego. E por que não ensinam sobre Diótrefes, aquele que ensina por dinheiro, como diz 2 Coríntios 11, por poder? Vocês viram que ele era o líder primaz, o principal, ele queria ser o líder maior, egoísta. E aquele que pratica a maledicência e a divisão, porque agora na sequência João vai dizer que ele praticava a maledicência, caluniando os professores que ele queria derrubar. João continua. Quando eu for, olha a coragem, chamarei a atenção dele para a maldade que está fazendo. É o que o Aqueu faz quando encontra traidores no meio do caminho. Só que eles nunca estão frente a frente, né? Eles estão sempre nas cartas, que hoje são vídeos. Ele tem usado palavras maldosas contra mim e contra Demétrio. É maledicente. Não quer perder o poder. Vocês conhecem algum Diótrefes hoje? Que faz qualquer coisa para não perder o poder? Que quando alguém vem ensinar a verdade melhor que ele, ou perto dele, ou algum grupo está crescendo, ele faz de tudo para derrubar, para não perder o seu poder e o futuro dos seus filhos. O que mais tem hoje? Arcebispos, pastores presidentes, fundadores de grandes denominações, líderes de megatemplos. Mais grave ainda, diz João, ele não só não recebe os professores da verdade, como impede os que desejam recebê-los. De repente tem algum fráter, alguma sor caridosa, generosa, não, eu vou receber. Eles são professores da verdade, não cobram nada para ensinar. Deixa eu receber aqui esse professor na minha casa. E aí quando Diótrefes ficava sabendo, sabe o que Diótrefes fazia? Impedia de receber. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os legalistas espiões da fé. Aqueles legalistas que Paulo combateu em Gálatas. Aqueles legalistas que Jesus combateu, que ficam espiando a vida de cada membro. Ele não trata o aluno como aluno. Não é um aluno livre. É um membro da igreja, é membresia, é um fiel, é um adepto, é um prosélito, uma secla. Você está percebendo que esse líder tinha tanto domínio, ele é tão dominador, nicolaíta, ele é tão dominador que ele ficava fiscalizando os alunos para ver se alguém vai receber os professores. Que se alguém receber, eu vou lá na casa dele e eu vou impedir. Gente, é o que acontece hoje. A menina vai namorar, tem que pedir primeiro para o pastor ver se é de Deus. Na verdade não é se é de Deus, é se é interessante financeiramente para a igreja. Primeira coisa não é falar com os pais, não é falar com a pessoa, é falar com o pastor. Isso acontece muito nas igrejas hoje. Tem igrejas, pasmem vocês, não sei se vocês sabem, mas tudo que você vai fazer, você tem que falar com o líder. Você tem que pedir autorização do líder para visitar alguém. Você tem que pedir autorização do líder para abrir um negócio, para mudar de cidade.
que eles mandam na vida das pessoas. É a figura de Diótrefes. Está aqui, 2000 anos atrás. Já tinha a figura desses líderes legalistas, anticristos, que manipulavam as pessoas. Fiquei sabendo que a Sor Maria quer receber eles na casa. Ia lá na casa da Sor Maria, impedia que recebesse esses professores e de João. E ainda os expulsava das reuniões da escola, ou seja, da igreja. Aí eu pergunto para vocês, essa coisa de excomunhão, expulsar, disciplinar, banco, começou hoje? Não. Isso veio do judaísmo. Não é que se tem disciplina? Na igreja verdadeira, única, tem disciplina? As pessoas que estão no caminho, as pessoas que vivem a vida da igreja, as pessoas que se reúnem em nome de Jesus Cristo, organicamente, nas escolas, tem disciplina? Tem dogma? Não, nosso dogma é amor. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é judaísmo? O nome de Jesus está ali, mas é judaísmo. Queridos, ele expulsava da igreja. Ele é o dono. Ele é o dono da igreja, o presidente da empresa. Ele tem excomungados que querem ajudar. Gaio, siga o exemplo do professor Demétrio e nunca do falso professor, mestre, líder Diótrefes. Aí o que tem de crente pastor chamando Áquil de falso mestre? Mas quem é o falso mestre na Bíblia toda? Vocês viram comigo desde o grau 146. Quem é sempre o falso mestre? Quem comercializa a fé. Quem domina as pessoas. O legalista que usa a Bíblia para dogmatizar tudo, para espiar a liberdade que as pessoas têm. Então quem é o falso mestre? Quem é o anticristo? Demétrio é nosso professor do bem. Olha a dualidade presentíssima aí no texto. Mas Diótrefes é um falso líder, falso mestre do mal. Quem ajuda, recebe e faz o bem, prova que é do Criador. Mas quem fala mal, que é o que Diótrefes fazia, expulsa e faz o mal, nunca conheceu Deus, o mesmo que dizer, nunca entendeu a verdade. Todos falam bem do professor Demétrio, nós também. Até a própria verdade testemunha ao seu favor. Então, em outras palavras, Gaio, siga o exemplo de Demétrio. Ele é um bom professor. Por quê? Porque faz tudo de graça, sem dominar ninguém, sem pedir nada para ninguém, por amor. Nunca siga o exemplo de Diótrefes. Cuidado. Sabe por que essa carta foi escrita? Para que Diótrefes não contaminasse Gaio. Antes que Diótrefes chegasse lá e contaminasse Gaio, João escreveu uma carta tentando trazer Gaio para a luz. Por quê? Porque vocês viram no texto. Ele disse, Diótrefes está falando coisas terríveis sobre nós. Muito comum isso, sempre foi assim, né? Perdão, muito comum, sempre foi assim. Gostaria de escrever mais, mesma despedida, mesmo epílogo da segunda carta, a Quíria, Cúria, Senhora, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. Mesmo tipo de epílogo. Mesmo estilo textual. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Sabe que no final da carta de Judas também, Judas usa a expressão amigos. E eu vou fazer um grande revelário aqui.
Vocês acreditam que os mesmos que colocaram na capa Bíblia Sagrada, esses que ficam canonizando as coisas, santificando as coisas para tornar elas aparentemente comercializáveis, vendáveis, atrativas, são os mesmos que vieram aqui, acreditem vocês, quando a Bíblia foi feita, o cânon, quando o cânon foi feito em Cartago, na África, num concílio, lá no sínodo de Cartago, eles pegaram essa expressão aqui, amigos, e acharam que ela é muito mundana. E aí trocaram por irmãos. O próprio Jesus se utilizava desse termo de tratamento. Amigo. Inclusive o próprio Jesus nos ensinou que amigo é superior a irmão. Amigo é um grau acima de afinidade da irmandade. Só para vocês terem uma ideia. Que abominável que foi a compilação da Bíblia. Quem eram as pessoas responsáveis pelo cânone? Qual é a mente deles? Esses judeus travestidos de cristãos. A paz seja com você, Gaio. Os amigos daqui, cadê os irmãos aqui? Lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. E aqui encerra mais uma missão. As 3 cartas de João. Aqui encerra Yohanan Gimel. Vocês estão felizes com a evolução de Yohanan Aleph, a Yohanan Bet, Yohanan Gimel? Quantas revelações! Excepcionalmente nesse final de semana e amanhã, Yahudá Judas. E vai começar amanhã, dia 21, o Apocalipse. Até no máximo dia 15 de fevereiro, nós terminaremos, enviaremos para a editora aí no encontro de maio, o último final de semana de maio em São Paulo. Todos no lançamento da Bíblia Original Codex, nos dias 24, 25 e 26. Programe-se e não falte. Boa noite.
agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Ajude-nos na Pousada X e no Café X, em Gramado, para mais de 7 milhões de turistas por ano do mundo inteiro. Sorriso, criança, nossa esperança, e no brilho de seus olhos, mostra a luz de bonança, num abraço de um irmão, ele mostra emoção, numa lágrima de saudade, do amor, do sua mão. Deus é real, Deus é real, é real, é real. Deus é real, Deus é real, é real, é real. Deus é real, Deus é real, é real, é real. Deus é real, Deus é real, é real. A que o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.